Aleluia. Podeis assentar, queridos irmãos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo de número 2. Palavra aqui da esperança, alguns minutinhos, né? Nós vamos refletir em Êxodo capítulo 2, versículos 23 e 24. Êxodo capítulo 2, versículo 23 e versículo de número 24. Louvado seja o Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro, e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Irmãos amados, eu quero dizer para os irmãos que a vida humana, ela não é aquela vida linear. Ela em alguns momentos, ou vários momentos, parece mais uma montanha russa. Altos e baixos, de vez em quando nós nos vemos de cabeça para baixo. E o tempo, ele tem um poder de mudar as situações, de mudar o cenário, de mudar a cor, mudar o cheiro, o sabor, o gosto. No que diz respeito às experiências humanas. O que significa dizer que todos nós, indistintamente, vivemos período de dores. Todos nós. Às vezes você não dói por você mesmo, mas a dor está em você em razão do outro. E é interessante nós olharmos para esse texto e nós percebermos que uma página ou duas páginas atrás, quem sabe um pouquinho mais, nós temos um cenário de expectativa, porque o povo hebreu estava no Egito, mas estava debaixo do governo de José, que era o segundo maior ali. O José morre. E o povo então continua naquela expectativa. Temos sido tão abençoados, temos sido guardados. Contamos assim com o favor do faraó, não é? Mas o texto vai dizer no verso 23, depois de muitos anos, não foram dias, não foram meses, foram anos e anos a fio, décadas. E aí então nós temos a notícia de que o rei do Egito morreu. O rei do Egito morreu. E com a morte desse rei do Egito, nós passamos a ver a história de uma outra maneira. O tempo tende a mudar as coisas. E o texto vai dizer que os israelitas
continuavam a gemer, continuavam a clamar, continuavam a chorar. Por um período, as coisas estavam bem, mas num determinado momento da história, as coisas começaram a ficar difíceis. Quer dizer, anos atrás com José. Você imagina um povo gemendo de dores? Será que isso não se aplica à história da sua vida ou de um parente seu? Será que não há nenhum tipo de gemido aí na sua alma? Nenhum tipo de inquietação, de dor? E anos de escravidão esse povo gemia. Diz o versículo 23, a parte final dele, que eles clamavam por socorro. Eles gritavam por socorro enquanto estavam no Egito. Aqui nós temos um ponto importante, irmãos amados, que é a necessidade da oração, a necessidade de perseverar em oração, a necessidade de clamar a Deus e não desistir de clamar a Deus, continuar buscando a Deus. Agora, quando eu e você lemos essa história, né? Claro, se você voltar aqui, lá atrás, desde o capítulo 37, vendo o sonho de José e seguir nessa história de José, e aí você depois passa para o texto que nós lemos, e você vai perceber que o Moisés nasceu, foi cuidado, foi treinado na casa do faraó, e depois ele foge para o deserto, ali para Midian, e aí você tem Deus preparando Moisés, encontra com Deus na sarça no capítulo 3, e depois Deus aos 80 anos de idade desse homem, manda ele de volta para libertar o povo, e nós sabemos do texto bíblico, Moisés vai aparecer, o libertador vai chegar, o povo vai ser livre, o povo vai embora, vocês vão entrar em Canaã. Uma coisa é nós termos o texto sagrado agora, outra coisa é você estar passando pela moenda, pela dor, e você não sabe que nesse momento de escravidão e dor nasceu Moisés. Enquanto você chora e geme, o menininho está sendo encaminhado para o palácio de Faraó. Enquanto o menino está sendo criado, educado no palácio de Faraó, pela soberania de Deus, com o propósito de Deus, você geme, mas você não sabe. Você não sabe. É a mesma história de Jó. Jó está sofrendo dores, a mulher sofrendo dores, eles não sabem o que estão por trás, o que está no mundo espiritual acontecendo. O que José vivia naqueles primeiros momentos de provação no Egito, o pai não sabia. O filho parecia estar morto, mas há algo acontecendo por sobre essa história humana. Mas quando você passa por isso, é muito dolorido, porque você não tem controle do dia de amanhã. Você não sabe o que acontecerá amanhã e nos próximos 10 anos. Às vezes nós temos cheiro de morte, de dor. Às vezes a alma está angustiada. Você está cheio de medo. Medo de tudo. Por quê? Porque você não está percebendo que Deus está fazendo uma obra maravilhosa. O Moisés está sendo levantado lá, mas o povo está clamando debaixo da escravidão. Que tipo de escravidão, irmão? Se nós pudéssemos botar um papel e uma caneta na sua mão, você ia redigir um texto enorme. Se você pudesse abrir o coração, você redigiria um texto enorme, contando as muitas dores e aqueles sonhos que estão frustrados. O texto diz: esse povo clamou por socorro e subiu até Deus esse clamor. Essa é uma parte importante que a gente insiste nela, nós batalhamos por ela. A oração sobe, ela sobe até o trono da graça de Deus. Irmãos amados, quantas vezes você se vê debatendo, correndo daqui, tentando buscar ajuda, não é? Você quer buscar ajuda do médico, do parente, do advogado, do político, do pastor até de vez em quando, louvado seja Deus.
né? Você está buscando e buscando, mas esquece, não consegue perceber que a oração é um instrumento que Deus determinou, que Deus entregou para que Ele abençoasse o seu povo. O seu povo está clamando e esse gemido, esse clamor subiu até o céu. O que acontece? Primeira coisa, Deus ouviu o gemido. Deus ouviu o gemido. Você já teve a sensação de que parece que Deus não está escutando? Já teve a sensação, parece que Deus não está ouvindo nada? Porque a sensação nossa é de que, alguns pelo menos, é de que, para que Deus ouça a oração, alguma coisa meio que espetacular precisa acontecer. Nós parece que precisamos fazer prova, né? Para a coisa funcionar, para você saber se Deus está no negócio ou não, você precisa dar um jeito de arrumar uma esponja, colocar em cima do telhado e falar: Deus chove em todo lugar, não chove nela. E aí Deus faz isso, você não está satisfeito. Agora Deus chove nela, não chove em lugar nenhum mais. O povo é meio místico. Se não for segundo algumas experiências, parece que, não é? E aí uns estão querendo que a sombra passa, não é, no enfermo, que o lençol passe no doente. Alguma coisa mística precisa acontecer, precisa ter um arrepio, precisa ter um sopro, o cabelo precisa subir, aí tem que escutar alguma voz. Agora, imagine só, irmãos, o texto é um versículozinho. Quando fala no versículo de número 23, que os israelitas continuavam a gemer e clamaram por socorro, desse clamaram por socorro e subiu o seu clamor, há um espaço enorme. Esse povo clamou tempo demais, esse povo gemeu tempo demais. O que dava a entender, preste atenção em nome de Jesus, é que Deus não estava, entra ano e sai ano escravidão, entra ano e sai ano lutando com dor, problema aqui, problema lá, e você clama, e você ora, e você vem ao culto, e você vem à igreja, o pastor prega, e você vai em campanha, e vai para o monte, desce do monte, e faz aquilo outro, escuta a pregação, nada, a escravidão continua, parece que Deus não se importa, só que você não está vendo, irmão, você não está vendo. O Moisés foi separado, ele cresceu, ele está lá em Midian, daqui a pouquinho, ele vem com o cajado que Deus deu, e Deus vai começar a falar para ele: vai de frente a Faraó, vai lá. Então, a lição primeira é essa: Deus ouve nosso gemido. Não precisa ter barulho, não precisa ter arrepio, não precisa ter aquele estardalhaço. Deus ouve o seu clamor. A menos que você não esteja clamando, a menos que você esteja clamando para tudo quanto é pessoa, menos para o Deus eterno. Estou lembrado de Jeremias capítulo 33, versículo 3: invoca-me, e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Já falamos sobre isso outro dia atrás aí. Deus ouve. Se Deus ouve, eu queria mais uma vez estimular a igreja e os irmãos que estão assistindo em casa: vida de oração, vida de oração, vida de oração. E vida de oração não é passar o tempo inteiro falando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Vida de oração é um diálogo, é uma conversa que tem começo, meio e fim, que tem lógica. Preste atenção, irmão, espiritualidade e unção não tem a ver com o jeito de orar, tem a ver com o coração quebrantado e uma lógica em conversar com Deus, em explicar para Deus o que você quer, embora Ele já saiba de tudo. Então você glorifica a Deus, já falei isso várias vezes, o modelo de oração é a oração do Pai Nosso. Você glorifica a Deus, exalta esse Deus, reconheça esse Deus, e depois comece a expor seu coração, comece a contar para Ele detalhes da sua vida, e clame, peça a interferência dEle. Deus ouve,
o gemido. Versículo de número 24, ele se lembrou, como se ele tivesse esquecido em algum momento, uma linguagem para facilitar o nosso entendimento. Deus tem uma aliança com o seu povo e não vai deixar de abençoar seu povo. E aqui, quando fala que ele se lembrou dessa aliança, ele está dizendo que Deus está vendo, percebendo, acompanhando aquilo que ele mesmo prometeu para cumprir, porque ele é fiel. Deus é fiel, embora sejamos infiéis. E o final do texto: olhou para os israelitas. Você entendeu essa frase? Deus olhou para os israelitas. É como se você pudesse dizer agora, nesse momento: Deus olhou para mim. É como se você estivesse dizendo assim: Deus me vê. No meio do meu gemido, no meio da minha dor, da escravidão, das ações do diabo, das artimanhas e de tudo mais, de toda a turbulência, Deus olhou para mim. Ah, ninguém me vê. Ah, ninguém se importa. Deus olhou para mim. Amém, irmão? Deus olhou para mim. Você consegue sentir isso? Consegue perceber isso? Agora, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, aquele que estava com Adão, aquele que estava com Abraão e todos os patriarcas, agora olha para mim. Aquele que está lá no seu trono e os anjos, aquele monte de anjos, uma glória esfuziante, recebendo a adoração daqueles anjos, santo, 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 e os anjos estão cobrindo o rosto para não olhar aquela glória, né? Esse Deus sentado no seu trono de glória, com o Senhor Jesus do seu lado como o sumo sacerdote que penetrou os céus, com uma multidão daqueles que partiram e estão com ele na glória. Deus olhando para mim. Aí eu saio daqui, dou partida no meu carro e vou para casa, vou fazer a minha viagem, vou resolver um problema, não é? Preciso resolver um problema. Alguns dão partida no carro ou entram numa ambulância. Alguns entram numa ambulância e vão para algum lugar, tem que fazer uma cirurgia, fazer um tratamento. Aí você precisa ouvir o Espírito Santo dizendo: Deus está olhando para você. Você sai para fazer um negócio e a alma está toda amargurada, mas a sua vida é uma vida de oração. Vida de oração, tem crédito, está depositando, né? Todo dia oração, todo dia leitura da Bíblia, a mente e o coração estão ficando cheios das promessas. Quando a mente começa a ficar perturbada, ó, a promessa de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo ia fazer a gente se lembrar das promessas de Deus. Agora, se você não lê a Bíblia, meu irmão, vai ter que correr atrás de profeta. Vai ter que ir de igreja em igreja caçando profeta. Porque não tem jeito, como é que você vai sobreviver? Você não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não aprende da Bíblia, então você vai ter que ver se alguém fala alguma coisa de Deus para você. Agora, se você tem vida de oração e está lendo a Bíblia, naquele momento difícil da sua vida, aquela palavra vai se cumprir. O Espírito de Deus vai fazer você se lembrar das palavras do Senhor no seu coração. E o versículo termina: e percebeu a sua necessidade. Ó, primeiro nós estamos lá no versículo 23, quando Deus, aliás, só no versículo 24, dá o sermão aqui, desculpe meninas, só o versículo 24, olha lá, Deus ouviu os gemidos.
ouviu os gemidos. Nós estamos no 24, 25, olhou. Deus ouve, Deus olha, ou Deus vê, e percebeu a sua necessidade. Pastor pode não saber exatamente o que você está passando, os detalhes do que você necessita, mas essa palavra tão objetiva é para dizer para você, preste atenção, Deus está colocando na nossa boca a palavra, Ele está dizendo para você, eu te ouvi, eu te vejo, e eu sei exatamente o que você está necessitando. Acalme o seu coração. Acalme o seu coração. Daqui a pouquinho, chega Moisés aí no Egito. A batalha vai ser grande, mas não vai ficar nenhuma unha do meu povo no Egito. Daqui a pouquinho chega Jesus, porque é isso que o texto ensina. Daqui a pouquinho aparece Jesus com a libertação que só Ele pode promover. E as suas bênçãos que nos acompanham, estão lembrados da bênção decorrente da obediência? Elas correrão atrás de você. Se você obedecer a Deus, as bênçãos te acompanharão. Elas irão atrás de você. Não é você que vai correr atrás de bênção. Você corre atrás de Deus. Você corre atrás de Deus. Você corre atrás de Jesus, e por onde você for, a bênção do Senhor vai te acompanhando. Amém?